E aí, galerinha do sétimo ano, tudo tranquilo? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as reformas religiosas e o absolutismo, né? Bom, a gente falou sobre Idade Média, não me lembro ao certo se eu falei com vocês sobre Idade Antiga, mas o que é que vocês têm que saber, galera? Bom, a Idade Moderna, ela é marcada por transformações político-religiosas. A gente já falou em aulas passadas que a igreja vem, claro, perdendo boa parte do seu poder. Ela centralizava muito poder e capital. Ela começa a perder com isso em advento de algumas situações e também do pensamento científico racional que vem crescendo, certo? Então, a autoridade da igreja, ela começa a ser questionada e vários movimentos reformadores começam a acontecer durante a Idade Moderna. É nesse tempo também que vários reis, eles começam a ambicionar aumentar o seu território, o seu poder. Basta lembrar o seguinte, que é na dificuldade que se vê a oportunidade. E existem muitos oportunistas. Bom, então, com o advento da ciência, que vinha crescendo muito naquela época, a informação ela estava muito mais fácil na Idade Moderna. Você tem que pensar que antes, o que era por pergaminho passa agora a ser por papel. E foi também com a invenção do Gutenberg, que foi a prensa, não é? Agora se tinha livros. Então, pessoas que antes eram desinformadas começam a ficar mais informadas. E sempre informação é um problema para pessoas que chegam ao poder, porque a população vai ficando mais esperta e mais questionadora, né? Com isso também surgiram alguns pensadores, cientistas, naturalistas nessa época também. O Galileu, ele inventou a luneta, né? E com isso ele começou a observar o Sol, né? Então, ele começou a contestar a ideia de que a Terra era o centro do universo, o geocentrismo, né? E isso foi completamente contra a ideia da igreja, porque a igreja sempre pregou que a Terra era o centro. E o Galileu veio com a ideia de que era o Sol, a teoria heliocêntrica, né? E o Galileu quase perde a cabeça por isso, viu? Foi por pouco. Isso e também o fato de que ele zoou o Papa, né? Mas isso aí é assunto para uma próxima aula. Mas enfim, foi muita coisa que chegou como uma bomba na igreja nessa época. Quando eu falo igreja, eu estou dizendo igreja católica. Parêntese. Lembre-se que este professor, ele dá assuntos históricos. Ele em nenhum momento ele vai infundir nesse vídeo a ideia religiosa dele. Até porque eu sou uma pessoa que sou agnóstico. Eu não sou católico, protestante, espírita, eu sou agnóstico, tá? Eu não acredito em religiões, só deixando claro. Fecha parênteses e volta para a aula. Bom, nesse momento, a igreja católica ela começa a ser questionada pelas próprias pessoas da própria igreja. Por quê? Veja bem, ela começa a enriquecer, a ganhar muito capital e o pessoal começa a questionar como, né? E nesse caso eram as indulgências. Gente, o que é uma indulgência? Indulgência seria, claro, no bom sentido, no melhor sentido, jejuar e oração. Mas no caso da igreja aqui, eles começaram a vender salvação, né? Um local no céu. Então você pagava e você estava perdoado. E isso foi uma prática muito comum. O Papa Leão X, ele vendeu indulgência para conseguir construir a Basílica de Roma. Você vê que era bem complicado. Além disso, a própria igreja começou a ter escândalos com castidade. Ou seja, os cardeais e o alto clero da igreja, eles começaram a ter relações sexuais. E se você sabe bem, mesmo que você não seja cristão católico, castidade é uma coisa importante para os católicos e para os outros cristãos, né? Então, para você ver, se tinha muitos problemas. Eu falei, inclusive, na sala de aula, vários escândalos que a igreja teve. Os papas Borgias, o Papa Sérgio. Então, não são poucos os escândalos que a igreja se meteu, né? Com base nisso, gente, um cara cria da própria igreja, né? Educado em berço católico e também estudioso da religião, ele se formou em teologia, virou professor em Wittenberg, que era o Martinho Lutero, ele começa a questionar essa ideia das indulgências. Então o que ele faz? Ele faz um tratado com 95 teses e cola lá na igreja. O Martinho era meio louquinho, né? Ele colou na igreja. E nessas
tese, ele dizia o seguinte, em um desses artigos dessa tese, né? O bom cristão, mais vale para ele ser caridoso do que pagar indulgência. Quem verdadeiramente vai para o céu é quem é caridoso com os necessitados e pobres. Nesse ponto ele estava certo. Aí com isso, a ideia dele, que essa ideia de que a indulgência estava errada, começou a ganhar muita força, especialmente na Europa, na região da Escandinávia, por exemplo. Ali Suécia, Dinamarca, foram exemplos de que aderiram a essa ideia, né? Esses questionamentos. Então, a partir dos questionamentos do Lutero, outros questionamentos surgiram e outras religiões surgiram, como, no caso, o calvinismo. Nós já tínhamos o protestantismo surgindo aqui, agora começou a surgir o protestantismo calvinista, que ia muito mais além do que questionava o Lutero, questionando outros dogmas, né? No calvinismo, se valorizava muito mais o trabalho. Então, tipo assim, se você trabalhasse e arrecadasse riqueza, foi porque Deus está te dando o teu pagamento por ser bom. Gente, a gente sabe que não necessariamente é assim. Tem muita gente boa que é pobre. Só um parênteses aqui que o professor abriu para falar, sabe? Certo? As religiões fizeram alguns questionamentos certos e outros um tanto quanto errados, né? Então, outra coisa que a gente tem também exemplos aqui para o Brasil. Há histórias para o Brasil. Aqui, quando os franceses vieram, né, católicos e também protestantes calvinistas, eles deixaram alguns resquícios de como aconteceu aqui. Deixa eu ver, o livro Crônicas do Brasil, do Jean Lery, né? Tem aqui exemplos de quanto à reforma, né? Bom, a partir disso, alguns livros também importantes foram lançados nessa época, como um do Max Weber, né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem no livro de vocês, tá? Eu passo, no final da aula, eu explico um pouquinho sobre ele. Sobre o nome desse livro, tá? Bom, o que ele dizia? Dizia que o protestantismo, ele impulsionou o capitalismo. Sim, pensa só. Se o trabalho me dignifica, né? Então quer dizer que eu vou trabalhar. Eu estou sendo mais digno do amor de Deus se eu trabalhar. Então ele meio que impulsiona o capitalismo para o século XXI, né? 20, na verdade. Perdão, século XX. Então há um impulsionamento. Nessa mesma época também, o Weber, ele vem a discutir a respeito da racionalização. Como foi o rompimento com o feudo. Tipo, o feudo era aquele local onde você tinha um governante e uma burguesia. Agora, se eu racionalismo, eu tenho a administração, a tecnicalidade aumenta, a contabilidade. Então eu passo a ter agora, no caso, o aparecimento não de nobres, mas de uma burguesia, de burocratas, né? De uma população que recebe o seu salário a partir disso e começa a armazenar riquezas pelo trabalho, né? Impulsiona assim o comércio, tá? Mas claro, gente, a gente vai saber, a Igreja Católica ia ver isso, ela não ia aceitar tão fácil. Ora, os protestantes vêm aqui no nosso quintal e dizem como é que a gente tem que fazer religião, a gente tá aqui há muito tempo. Que eles pensam que são? A Igreja Católica faz o seguinte, ela na verdade tinha muito tempo isso, né, que é a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, mas ele começa a ser muito atuante nessa época. Então, tipo assim, ele começa a condenar o que ela acha certo ou errado dentro dos parâmetros da Igreja. Nesse tempo, morreram milhares de cristãos. Escute bem, milhares de cristãos em que a Igreja dizia que o que eles faziam era heresia, era errado, ia contra a fé cristã, ia contra Deus. A gente vê isso muito em Idade Antiga, né? Ir contra, no caso, no Egito, contra o faraó é ir contra Deus. Ou ir contra os líderes é ir contra Deus, em regimes teocráticos. Perceba como é o poder da igreja aqui. Então, muita gente vai morrer, né? Por exemplo, se você fosse fazer, por exemplo, astrologia, magia, alquimia, que eram coisas que a igreja tratava como bruxaria, você até não morreria, mas você ia ser preso e torturado. Agora, se você fizesse qualquer crime contra a fé cristã, que os ensinamentos da Igreja Católica, você ia ser morto. Um dos maiores exemplos é um cara que também era da igreja, um cara chamado Giordano Bruno, né? Tem um documentário sobre o Darwin, que é o cara da seleção natural, que os caras falam antes de chegar no Darwin, sobre o Giordano Bruno. E é interessante por quê? Porque o Giordano Bruno, o que é que ele disse? Ele disse que, para ele, segundo ele, lá na alta cúpula da igreja, ele não acreditava que o universo era finito, o universo era infinito e Deus estava em todas as coisas, tipo numa planta, num animal. Isso foi o suficiente para a igreja matar ele. Ele é considerado até hoje um dos maiores mártires do pensamento livre.
Para você ver, né? Como a igreja era complicado lidar com ela naquela época. A igreja também era bem preconceituosa, acredite. Tipo, ela marcava muçulmanos e novos cristãos. Tipo assim, se eu tinha uma religião e eu quero ser cristão, certo, eu era batizado e eu me tornava cristão. Só que eis a questão. Eles ficavam de olho em mim. Eles botavam pessoas pra estar em mim. Porque eu era provavelmente um futuro herege. Foi uma coisa bem complexa. Uma vez eu disse a vocês também que todo movimento social, ele impulsiona algum movimento artístico. Como lá na Alemanha, Segunda Guerra Mundial, impulsionou o aparecimento do expressionismo alemão. Aqui não foi diferente. Lembra que lá na Idade Antiga o pessoal olhava para o céu, né? Por causa dos deuses, mitos da fundação, no que a gente acredita na Idade Antiga, né? Na Idade Média veio a racionalização e com isso surgiu o humanismo. Vamos pensar mais no homem, né? Com a Idade Moderna, gente, veio a racionalização da emoção. Surge aí o barroco. Se vocês virem como é uma arte barroco, você vê que ela é toda cheia de nuances, de formas, o que mostra o sentimento preso que estava dentro do europeu nessa época, por exemplo. Né? Que estava preso aqui dentro do peito, aquela sensação. E se vocês botarem aí na internet, por exemplo, Caravaggio, né? Tem no livro de vocês esse cara, olha nesse capítulo, né? Vocês vão ver como a arte dele é bem sentimental, dramática e expressiva. Né? É bem interessante, né? Isso. Bom, mas isso não acabou de bom grado, não. Começou uma guerra entre protestantes e católicos. De um lado, os protestantes apadrinhados, né? Pela coligação do Principado da Alemanha e pelos franceses. Do outro lado, a Igreja Católica pelo Sacro Império Romano Germânico e os espanhóis. Só que o que aconteceu? A Igreja Católica perdeu. Perdeu, e graças a isso, essa Guerra dos 40 Anos, que vai de 1618 a 1648, foi feito um tratado, o chamado Tratado de Westfália. Nesse tratado, o que é que eu dava para aquele país? A soberania. Aquele país ia ser soberano, o líder daquele país. Então, se eu fosse, por exemplo, um rei, um imperador, um presidente, um exemplo assim, bem chulo, eu decidia dentro do meu país qual é a minha religião. Eu quero ser calvinista? Todo mundo nessa bagaça é calvinista. Quero ser católico? Todo mundo nessa bagaça é católico. Quero ser protestante evangélico? Todo mundo vai ser protestante evangélico. Então era assim, né? Isso foi o Tratado de Westfália. E aqui eu termino nossa aula por hoje para ela não ficar muito grande. Mas ainda tem capítulo a mais. Tem mais coisa pra gente tratar. Beleza? Valeu a vocês. Muito obrigado o tempo que disponibilizaram para me ouvir. E a gente se vê. Tá, com relação aos exercícios, já ia esquecendo, né? Vou pegar aqui os exercícios para vocês. Exercício 1 ao 6, tá? Do 1 ao 6. Página 134. Tá de boas? E quanto ao livro do Weber, ele está na página 117. É a ética protestante e o espírito do capitalismo, tá? Valeu, galerinha. Muito obrigado.